Boa noite, meu amado irmão, irmã. Queremos nesse momento dizer que você é muito bem-vindo. Mais um culto da Igreja Batista Central de Cosmos, realizado pelo Departamento de Missões. Você é muito bem-vindo. E nós vamos então nesse momento fazer uma oração para estarmos iniciando o nosso culto de louvor, exaltação do nome do nosso Deus. Assim vamos orar nesse momento. Santo Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade que nós temos de louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Que o Senhor desde já esteja aprovando esse período de culto, Senhor, e que esse tempo seja para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor esteja com todos aqueles que irão ouvir nesse momento o momento de adoração, o momento de palavra, e que sejam abençoados pelo poder e atuação do Espírito Santo. Em nome de Cristo que oramos, amém. Nesse momento o Ministério de Louvor está com a oportunidade. Boa noite, irmãos. É muito bom estar aqui na Igreja Batista Central de Cosmos, adorando, louvando o Senhor e bendizendo o seu santo e poderoso nome. Vamos louvar ao Senhor. Você que está em casa também, sai do seu lugar, levanta, adore ao Senhor, louve ao Senhor com alegria. Vamos estar adorando ao Senhor com muita alegria aqui nesse lugar. Amém? Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Feliz, com Jesus no coração tudo é muito bom. Jesus é alegria, harmonia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Feliz, com Jesus no coração tudo é muito bom. Jesus é alegria, harmonia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz, com Jesus no coração tudo é muito bom. Companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Vamos continuar louvando o Senhor com alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus.
de quem já conhece é Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece é Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece é Jesus. É o amor que só tem quem já conhece é Jesus. É o amor que só tem quem já conhece é Jesus. Vamos celebrar o Senhor com alegria. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Vamos celebrar. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive e reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive e reina para sempre. E vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Vamos celebrar mais uma vez ao Senhor com alegria. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Porque ao terceiro dia ressuscitou, ressuscitou. Ele vive e reina para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive e reina para sempre. E vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. O nosso Senhor Jesus ressuscitou. Por isso nós vamos celebrar. Mais uma vez estamos aqui para te dizer que você é muito bem-vindo no nosso culto. Você que já entrou, que já está conosco em adoração, convido você a estar celebrando conosco, você estar atento nesse momento, aquilo que o Senhor quer fazer, e que você possa nesse momento adorar e exaltar ao nome do Senhor. Eu queria dizer que o nosso culto dessa noite tem como tema boas notícias, e é disso que falaremos nessa noite. Mas eu gostaria de fazer nesse momento uma leitura bíblica com você, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler os versos de 28 a 30. E assim nos diz a palavra do Senhor: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso
e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos fazer mais uma oração nesse momento, e mais uma vez o Ministério de Louvor assim estará com a oportunidade. Santo Deus, mais uma vez na sua presença santa, nós queremos agradecer, porque o Senhor é bom. Nós queremos nesse momento, mesmo em meio às condições que estamos vivendo, nós queremos nesse momento declarar que o Senhor é bom. E o Senhor não deixa de dispensar na humanidade sua presença, o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia, e por isso nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós nesse momento pedimos para que o Santo Espírito de Deus esteja neste lugar atuando, Senhor, porque este culto é para a honra e glória do Teu nome. Que assim nós possamos dispensar no Senhor, colocar no Senhor todas as nossas inquietações, todos os nossos problemas, todas as nossas inseguranças, que elas estejam depositadas no altar do Senhor, reconhecendo que o Senhor é Deus, reconhecendo que o Senhor ainda está assentado no seu trono, legislando o Senhor com retidão. Nós louvamos o Teu nome por conta do sacrifício de Cristo, e é em nome dele que aqui estamos. Amém. Nesse momento, como eu falei, o Ministério de Louvor estará mais uma vez com a oportunidade. Depois dessa oração do Mateus, né? Nós vemos que adorar o Senhor é motivo de alegria, momento de alegria. Então sei que estamos passando por momentos difíceis, mas aproveite esse momento para adorar o Senhor com alegria. Amém?
vamos declarar nesse momento que o amor de Deus, ele nunca falha. A gente pode estar passando o que for, né, em cada situação da nossa vida, o amor de Deus, ele sempre está conosco, em cada momento. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha.
O amor de Deus não falha. Você parou para pensar nisso? Você, enquanto o ministério cantava, você parou para pensar que o amor de Deus não falha? E você já experimentou esse amor? Se você já experimentou, é tempo de adorar ao Senhor em gratidão a Ele pelo que Ele faz e fez por nós. Agora, se você ainda não experimentou esse amor, ainda é tempo de experimentar. Nesse momento nós vamos fazer o momento missionário. Você sabe que nós estamos em campanha de missões mundiais e eu creio que essa campanha vai marcar a nossa história, não só pelo que tem ocorrido no mundo, mas pelo que o Senhor tem feito, mesmo em meio às circunstâncias. Nós temos tido relatos de missionários que têm recebido a oportunidade de pregar o Evangelho que em circunstâncias que eles nunca imaginariam. Pessoas que tinham corações duros diante da palavra do Senhor, nesse tempo de pandemia tem se aberto a palavra de salvação. Então nós gostaríamos assim de continuar motivando você. Nós estamos na última semana de campanha de missões mundiais. Então é tempo de você relembrar do seu alvo, você relembrar, acima disso, do seu voto com o Senhor, daquilo que você tinha prometido no seu coração, em serviço, em devoção, em oração ao Senhor, e que assim você possa reacender a chama de oração pelos povos ainda não alcançados, que você possa reacender a chama de evangelizar, de proclamar a mensagem de salvação, e assim você seja abençoado pelo Senhor. Nós estaremos nesse momento fazendo a leitura, na verdade, recitando o tema e a divisa da nossa campanha. O tema da nossa divisa: transforme o mundo com a alegria de Jesus. Já que tem um monte de gente atrás de mim, vamos todos juntos. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Nós vamos fazer a leitura em Filipenses 4, 4 e 5, que nos diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Nesse momento nós estaremos passando um vídeo da campanha de missões mundiais e eu peço que você acompanhe com muita atenção naquilo que a missionária tem a nos falar. Logo após o vídeo, o Ministério de Louvor estará com a música oficial. Se vocês não desocuparem imediatamente a igreja, faremos as serpentes morderem vocês. O pastor Charles e o seu filho Sam servem numa igreja que reúne cerca de 30 cristãos todos os domingos para orar e adorar ao Senhor. No certo domingo, eles estavam no culto adorando ao Senhor juntamente com a igreja, quando alguns fanáticos radicais se aproximaram e invadiram a igreja. Eles foram direto ao pastor Charles, o agarraram e começaram a bater e a espancá-lo, agredindo fisicamente e verbalmente, tanto ao pastor como ao seu filho Sam. Eles pediram e exigiram que todos desocupassem as instalações da igreja imediatamente e nunca voltassem a se reunir ali naquele lugar. O que foi chocante é que eles tinham serpentes nas mãos e ameaçaram os crentes dizendo: se vocês não desocuparem imediatamente a igreja, faremos com que as cobras mordam todos vocês. Nos últimos 7 anos, o pastor Charles já tinha mudado a igreja de local várias vezes, mas já tinha 3 anos que a igreja estava ali naquela localidade. No entanto, os radicais os agrediram tanto que a igreja acabou cedendo e desocupando o lugar. Muitos resistiram, mas acabaram picados pelas cobras. Tanto o pastor Charles como os fiéis
Mesmo machucados, eles seguiram de cabeça erguida para iniciar a igreja em outro local. Louvando o hino de missões mundiais, como diz o tema, né? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Que possamos estar fazendo a obra do Senhor e levando a palavra deles para todos aqueles que necessitam. Amém? se alegra, faça a terra 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 se alegra. Hey Jesus, terra se alegra, faça a terra. Hey Jesus, faça a terra se alegra. Hey Jesus, faça a terra se alegra, faça a terra se alegra. Viver pra mim é Cristo e nele vou
levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Viver pra mim é Cristo, e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Faça a terra se alegrar. 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 Em Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Faça a terra se alegrar. Ainda é tempo de fazer a terra se alegrar com a alegria diferenciada. A alegria que está acima das circunstâncias, a alegria de Jesus. Nesse momento, nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor, e eu peço assim que você que ainda não pegou, pegue a sua Bíblia nesse momento, para que possamos fazer a leitura bíblica. Peço então que você abra a sua Bíblia em Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 61. E nós vamos ler na versão NVI os versículos 1, 2 e 3. E assim nos diz a palavra do Senhor: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão de coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes, e para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Assim nos diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 61, versos 1, 2 e 3. Nós vamos nesse momento fazer uma oração para adentrarmos assim na mensagem, cujo tema é boas notícias. Oremos. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor nos trouxe, o Senhor nos possibilitou a maior, melhor e mais alegre notícia de todos os tempos: o envio do seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Nós somos gratos eternamente ao Senhor e louvamos ao teu soberano poder, ao teu soberano plano de nos resgatar. É em nome de Cristo que oramos e assim pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como foi falado, nós vamos hoje falar sobre boas notícias. E você sabe que notícias boas são sempre muito bem-vindas. Aliás, quem não gosta de uma notícia boa? Seja um aumento no trabalho, seja a chegada de uma criança, a gravidez, é um motivo de alegria muito grande.
seja também a aprovação em um concurso que você há muito tempo quer passar. Enfim, muitas são as possibilidades de nos alegrarmos diante de uma boa notícia. Mas eu quero introduzir uma ideia com você de que a qualidade de uma notícia, se ela é boa ou ruim, está muito relacionada à condição daquele que está ouvindo, da condição daquele que recebe a notícia. Como assim? Vou exemplificar para você. Talvez amanhã lança uma notícia muito importante. E a notícia diz assim: nós acabamos nesse momento de descobrir a cura para a calvície. Talvez muitos se alegrem diante dessa notícia, porque tem problemas de calvície. Mas essa não é uma notícia essencial. Por mais que possa ser importante, ela não é uma mensagem essencial. Você pode também pensar que vai se lançar uma notícia de que acabamos de descobrir mais um planeta, ou melhor, acabamos de descobrir mais um vestígio de uma possibilidade de vida em Marte. Isso é uma ótima notícia, mas não necessariamente vai afetar o nosso dia a dia. Por isso, não é uma mensagem tão essencial. Agora, se diante de atuais circunstâncias, o noticiário nos afirma de que foi achada a vacina, foi achado o remédio para o Covid, essa sim seria uma notícia muito boa para todos nós, diante das nossas circunstâncias. Então, assim, eu quero que você pense comigo que esse livro, esse profeta, o chamado profeta Isaías, ele escreve o seu livro, a sua carta, num momento muito delicado do povo de Israel. O período que o profeta Isaías escreveu este livro foi um período em que o povo de Israel estava em cativeiro, em período de cativeiro. E assim, nós podemos trazer uma ideia mínima do que foi o cativeiro babilônico. Por quê? Nós estamos em reclusão social. E sempre que a nossa liberdade, e hoje em dia, a liberdade é algo muito prezado, e nós temos que pensar que a nossa liberdade, quando ela é impedida, é algo desconfortante para a gente. E nós estamos vivendo esse episódio hoje em dia. Mas imagine você, um povo sendo cativo, sendo prisioneiro por um longo período. E o profeta Isaías, então, no capítulo de número 61, ele traz a notícia àqueles que estão retornando do cativeiro. Você que acompanha a Igreja Batista Central de Cosmos nos cultos presenciais, você sabe que acompanhou antes da pandemia, você sabe que estamos em reforma. Estamos em período de reforma do nosso muro. Então você vê que já é um período desconfortável para a gente ver coisas que nós conquistamos sendo derrubadas, demolidas, reconstruídas. É sempre um desafio. Imagine então para um povo que está retornando de um cativeiro. O que falar para alguém que está voltando de um cativeiro? Por exemplo, o que falar para animar uma pessoa que está voltando da guerra? O que falar para uma pessoa que perdeu o seu ente querido nesse período tão ruim, perdeu um parente próximo? Qual notícia trazer a estas pessoas? E é justamente nesse contexto de cativeiro que o profeta Isaías vem trazer uma mensagem boa, uma boa notícia a eles. E assim, então, eu quero pensar com você em 3 notícias que o profeta Isaías anuncia. E você sabe que o profeta Isaías é considerado o evangelista da antiga aliança, porque o profeta Isaías foi aquele que mais falou de Cristo Jesus. Ele é considerado o profeta messiânico, porque no livro de Isaías há mais relatos da profecia da vinda do Senhor Jesus do que os demais profetas. Por isso, assim, ele é considerado o evangelista da antiga aliança. Mas eu quero então pensar com você
em qual é a boa notícia diante das circunstâncias que temos vivido. E assim eu quero pensar com você, em primeiro lugar, que o Senhor Jesus é o ungido de Deus. Note comigo, voltemos ao texto, em Isaías 61, verso 1, que nos diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Isso pode parecer simples aos nossos olhos se nós não atentarmos com o devido cuidado. Mas se você perceber, esta é a maior e melhor notícia de todos os tempos. O Senhor Jesus é o ungido de Deus. E você pode se perguntar, mas o que seria uma pessoa ser ungida? O que é unção? Bom, na verdade nós vamos tratar disso, mas eu gostaria de recitar para você uma frase, um pensamento que John Piper fez. E ele nos disse que se o maior problema da humanidade fosse talvez a economia, Deus teria enviado o maior economista de todos os tempos. Se por sua vez o problema da humanidade fossem as calamidades, as doenças, Deus enviaria o melhor e maior médico de todos os tempos. Mas como o problema da humanidade é o pecado e a sua relação com o Criador, Deus enviou Cristo Jesus, seu Filho único, para morrer em nosso lugar e tomar lugar na nossa culpa, diante de Deus. Isso é motivo de alegria. Essa é uma boa notícia, porque nós temos agora o entendimento de que Deus atua. A unção no Antigo Testamento, ela era feita na nomeação de reis, sacerdotes e profetas. E estes eram considerados os representantes legais de Deus na terra. Mas estes eram, por autoridade divina, nomeados e ungidos por mãos humanas. Pessoas que eram levantadas por Deus para ungir essas pessoas. Mas diferentemente dos homens, o texto nos revela que o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito do Soberano. Isso é maravilhoso, porque entender que o plano de salvação não foi arquitetado, não foi planejado por mãos humanas, é a maior notícia de todos os tempos. O próprio Deus enviou o seu Filho, e o Espírito Santo, o ungido do Senhor, foi aquele quem capacitou o Senhor Jesus. Nós podemos ver nos evangelhos que o Espírito Santo é aquele que envolve o Senhor Jesus no momento de seu nascimento. A concepção do Senhor Jesus foi uma concepção extraordinária e milagrosa, porque foi o Espírito Santo de Deus quem o envolveu e o gerou. Foi uma concepção milagrosa. Mas nós podemos ver também que foi o Espírito Santo do Senhor que capacitou o Senhor Jesus em sua obra, numa perspectiva em Jesus como homem. Porque nós podemos ver algo sensacional no batismo de Jesus. João Batista, assim, nos ensina, nos mostra, enquanto ele foi aquele que preparava o caminho para o Senhor Jesus. E no período do batismo de Jesus, nós podemos ver tanto Deus Pai, quanto a figura do Espírito Santo no ministério de Jesus. Porque o texto nos revela que o Senhor Jesus, ele, enquanto seria batizado, no momento que ele seria batizado para cumprir a lei, os céus se abrem. E assim Deus fala: este aí é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E depois disso, o Espírito Santo vem em forma de pomba sobre Jesus Cristo, mostrando assim a unção, o revestimento para a obra do Senhor Jesus e para a obra que ele cumpriria. Então, como nós falamos, a unção tem o papel de capacitar alguém para uma determinada obra, para uma determinada função que ele exerceria. E nós vamos ver então o porquê ou para que o Senhor Jesus foi ungido. Perceba então a continuidade do verso 1, ele nos diz assim,
que o Espírito do soberano do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão de coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então perceba que estas são as funções ou a obra que o Senhor Jesus realizaria mediante unção do Espírito do soberano. Então nós vamos ver então que em primeiro lugar o Senhor, ele é ungido para levar as boas notícias aos pobres. Você pode estar pensando comigo, mas eu quero esclarecer para você que esta pobreza não é em um sentido literal. Esta pobreza é em um sentido espiritual. Aqueles que são pobres espiritualmente. Nós estamos vivendo um tempo que está nítido o quão pobre nós somos. O quanto os nossos maiores esforços são dificilmente solucionados diante de uma pandemia. Como os nossos esforços, os nossos maiores esforços, não são nada, às vezes, diante de uma calamidade mundial. Por isso, o texto nos fala que nós somos pobres. E o texto vai nos dizer, quando Jesus Cristo fala o sermão das bem-aventuranças, ele nos diz que bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós precisamos pensar que Jesus Cristo é este que vem, e o texto nos revela para levar boas notícias àqueles que são pobres. Porque é verdade que a pobreza nesse sentido, ele é uma pobreza de reconhecimento. E não há tempo mais propício para reconhecermos a nossa pobreza e a nossa dependência do Senhor, senão neste tempo. Um tempo em que tudo foi abalado, as estruturas foram abaladas, sejam elas econômicas, sociais, políticas, emocionais, tudo está abalado diante dessa circunstância. E isso nos revela o quão pequenos somos, o quão difícil é nós fazermos algo em nosso favor, principalmente em questões eternas. Por esse motivo, a boa notícia é que o Senhor Jesus veio ao mundo para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Mas, em primeiro lugar, para receber essa boa notícia, você precisa reconhecer a sua pobreza diante do Senhor, a sua pobreza espiritual. Porque não foram mãos humanas que ungiram o Senhor Jesus. Porque se o plano fosse humano, ele teria falhado. Mas como foi o Espírito Santo, o soberano, o Espírito do soberano que ungiu e que capacitou o Senhor para a obra, nós temos a confiança plena de que o Senhor Jesus nos salva e nos liberta da morte. Então nós podemos ver essa questão da pobreza, que ele nos leva, ele foi ungido para levar boas notícias aos pobres, mas o texto também nos fala que ele foi ungido para cuidar dos que estão de coração quebrantado. E perceba que há uma sequência lógica no texto. Aquele que é pobre e que reconhece humildemente sua condição diante do Senhor, ele também terá um coração quebrantado diante de Deus. E esse coração quebrantado requer humildade diante do Senhor. Reconhecer qual a vontade do Senhor neste tempo. Reconhecer qual a vontade do Senhor diante dessa circunstância. Talvez pessoas, e como nós temos esse testemunho, de que pessoas têm sido alcançadas nesse tempo, porque têm visto que não há para onde correr, não há para onde ir, senão se entregar aos pés do Senhor Jesus. E assim nós podemos ver em Mateus, que nos diz que são bem-aventurados, são felizes, e nós aqui estamos falando de uma condição não baseada na circunstância, porque se a nossa fé e a nossa confiança no Senhor estivesse pautada nas circunstâncias,
atualmente nós estaríamos tristes. Mas diferente disso, a nossa paz, o texto diz que a paz excede o entendimento, a paz que nós recebemos do Senhor, ela excede o entendimento, porque ela não está pautada em circunstâncias, mas em uma verdade. A verdade de que Cristo veio ao mundo e morreu em meu e seu lugar. Ele assumiu a culpa diante de Deus que era minha e sua. E se não reconhecermos que somos miseráveis, que somos pobres diante do Senhor, nós não veremos a manifestação da glória de Deus. Então nós precisamos também pensar em um coração quebrantado, mas o texto nos diz que ele também veio anunciar liberdade aos cativos. Sabe, existem pessoas que têm estado aprisionadas, cativas, seja por opressões malignas, seja por questões de mágoas e pessoas até mesmo dentro da igreja. Mas o texto nos revela que o Senhor Jesus foi ungido também para libertação de cativeiros. Libertação de cativeiros, e aqui nós podemos pensar no texto em específico que estamos lendo, que nos fala do retorno de um cativeiro literal. O cativeiro de um povo que estava oprimido, mas que agora recebe a libertação do Senhor. Mas eu quero que você pense que esse período de exílio, esse período de cativeiro que o povo de Israel passou, foi o momento que eles retornaram ao Senhor. Foi até o momento em que as sinagogas foram inseridas, sinagogas que são tão comuns no tempo de Jesus, foi o período em que o povo retornou à adoração ao único Deus. Então, talvez, o tempo que estamos vivendo seja tempo de voltarmos os nossos olhos, as nossas intenções e o nosso coração ao Senhor. Porque talvez no momento de maior necessidade, é o momento que temos que estar mais sensíveis à voz e à providência do Senhor para as nossas vidas. Porque mesmo nesse tempo, é momento de percebermos a bondade do Senhor. Bondade porque Ele nos preserva, bondade porque acordamos mais um dia, bondade porque a graça do Senhor nos sustenta a cada dia. O povo não só foi liberto do cativeiro, mas esse texto é um texto messiânico, um texto profético, que nos anuncia o ministério de Jesus, e o ministério de Jesus, ele nos trouxe libertação do pecado, pecado este que nos separa da vontade de Deus, pecado este que nos separa do Senhor Jesus. E assim nós vamos perceber em Romanos, no capítulo 6, verso 22, que nos diz: mas agora vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, a fim de uma vida eterna. Então o sacrifício do Senhor Jesus nos traz liberdade, liberdade do jugo do pecado, este que nos afasta da vontade, nos afasta daquilo que o Senhor quer realizar em nós e através de nós. Mas Ele também nos liberta do jugo de Satanás, Ele nos liberta do domínio que Satanás tem na nossa vida antes de aceitarmos o sacrifício de Cristo. Isso nós temos comprovado em Colossenses 1, que nos diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Então perceba que o Senhor foi ungido para cumprir uma obra, para exercer um ministério excelente, uma obra excelente, uma obra santa, que é a libertação, a redenção daqueles que o aceitam como Salvador. E está aí a boa notícia. Não há notícia melhor, não há maior notícia diante desta, que o Deus soberano enviou seu único Filho, que é Deus, para morrer em meu e em seu lugar, para assumir a culpa que era minha, culpa cujo salário é morte, e a morte foi de Cristo no Calvário, que trouxe paz, libertação e aceitação diante do Senhor. Aceitação esta que nos permite sermos parte da família de Deus, sermos parte
da família de Deus. Não sei se isso soa como música aos seus olhos, mas comigo isso acontece. Eu sou filho, agora considerado filho, legítimo diante de Deus, por conta do sacrifício de Cristo. E assim nós vamos então caminhar para entender, em segundo lugar, que Jesus Cristo foi ungido, Ele é o ungido de Deus, mas em segundo lugar, Cristo Jesus é o Redentor. E nós temos, como cariocas, o privilégio de ter a estátua do Cristo Redentor. Mas eu acredito que se perguntarmos para muitos o que significa isso, talvez eles não vão ver nada além de uma estátua. Mas nós temos que pensar que o nosso Salvador, ele é redentor. Deus providenciou um plano de redenção. E assim nós vamos pensar, o que é isso? Na verdade, Cristo é o redentor do ser humano. A redenção, ela revela um papel da própria Trindade. Como nós falamos no início, que o Senhor Jesus em sua obra foi capacitado por Deus e pelo Espírito Santo para realizar a sua obra de redenção. Mas nós temos que pensar que a redenção é este agir de Deus, este plano de Deus salvar o homem, porque foi plano de Deus, não foi a atitude humana que o salvou, foi um plano que Deus arquitetou desde o início para a salvação do homem. A promessa de que Jesus viria como Salvador está presente em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, que nos fala da promessa da semente que viria o Salvador. Essa semente que pisaria, que detonaria, que derrubaria, que destruiria o domínio das trevas e o domínio da antiga serpente, Satanás. Então eu quero que você pense nisso, que o Senhor não é apenas um ungido de Deus, o único que pôde cumprir a obra de salvação do homem, mas Cristo Jesus também é redentor da humanidade. Nós vamos ver isso em Gálatas. Gálatas vai nos falar, Gálatas 3,13, que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando Ele se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Então Cristo assumiu nossa culpa, Cristo assumiu nossa maldição, Cristo assumiu a nossa ofensa diante de Deus. Ele recebeu o pecado da humanidade, o pecado que desperta, que despeja a ira de Deus. Foi revelada, foi derrubada, foi despejada em Cristo Jesus no madeiro, para que eu e você hoje pudéssemos ser considerados livres de condenação e sermos parte da família de Deus e assim vivermos em retidão. Que notícia maravilhosa! Que notícia é maior do que esta? Qual notícia pode ser maior do que esta? Que o Salvador, o Santo Deus, enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E assim nós vamos pensar que um resgate, se você for pensar em um resgate, por exemplo, em uma pessoa que está num poço, por exemplo, qual é a medida, como podemos medir um resgate? Nesse caso de uma pessoa que está no poço, na profundidade do poço e, por sua vez, no tamanho de uma corda que vai o resgatar. Dessa forma, nós podemos pensar na nossa condição diante de Deus. A nossa condição éramos de inimigos de Deus. E como inimigos de Deus, nós éramos canais de destruição, canais de todas as coisas ruins que existem. Mas eu quero que isso pode até te deixar alarmado, mas nós não merecemos nada mais do que a morte e a condenação pelos nossos pecados. Nós temos essa ideia de que nós merecemos algo. Por isso que nós ficamos indignados diante dos problemas. Por isso que ficamos indignados diante das calamidades. Porque nós temos um senso de
bondade, nós temos um senso de que nós, na verdade, somos considerados justos. Mas a palavra nos revela que nós somos considerados inimigos de Deus, somente escondidos na cruz, somente debaixo do sangue de Cristo, que nós podemos ser considerados justos. Então, assim, eu quero que você pense nas obras. Quais foram as obras de redenção do Senhor Jesus? E o texto, volte comigo, agora no verso de número 2, nos diz, o texto continua, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Então eu quero que você pense que o sacrifício de Cristo também vem para proclamar o ano da bondade do Senhor. Isto é uma referência ao ano do jubileu, que era comemorado no Antigo Testamento. O povo de Israel comemorava o ano do jubileu. O que significa isso? Era o período em que aqueles que são culpados, aqueles que têm alguma dívida, os escravos e todos aqueles que estavam sob julgo de alguém que estava o dominando, eram pagas. Era o período das dívidas pagas, era o período daqueles que eram escravos agora serem libertos. Esse era o ano do jubileu, e essa é a referência que o texto nos dá. O Senhor Jesus vem com a sua obra de redenção para proclamar o ano da bondade, proclamar agora que aqueles que tinham pena diante de Deus, todos nós que éramos culpados diante de Deus, agora somos considerados livres das nossas penas, dos nossos problemas, das nossas prisões, porque o sangue de Cristo não só nos purifica e nos justifica, mas nos capacita para uma vida em santidade. E isso é viver debaixo da unção, viver debaixo da redenção que o Senhor Jesus nos possibilita. E isso é uma referência ao próprio tempo ministerial de Jesus. Esse ano da bondade foi o tempo ministerial de Jesus em que Deus manifestou a sua bondade para com toda a humanidade. Romanos 5 vai nos dizer assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça no qual agora estamos firmes. Então nós podemos perceber que a nossa dívida é paga no sangue de Cristo. E se você acompanhar e perceber o texto, ele nos fala não só da bondade do Senhor, do ano da bondade do Senhor, mas ele também fala da vingança. O texto nos diz, no verso 2, e o dia da vingança do nosso Deus. Essa boa notícia que você pode hoje receber em seu coração, que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, ela tem um outro lado. E o texto nos revela que o Senhor também foi ungido para revelar o dia da vingança do Senhor. E eu quero lhe dizer que se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, se você ainda não reconheceu o sacrifício de Cristo na sua vida, você está condenado ao inferno. E você está condenado eternamente ao inferno. Se você não receber o Senhor, se você não aceitar essa graça de salvação por meio do sangue de Cristo, você está condenado ao inferno. Essa boa notícia deve ser recebida com gozo, com alegria, com satisfação e serviço, porque o Santo Deus enviou o seu Filho, que despejou o seu sangue precioso no madeiro, por meu e seu pecado e por minha e sua culpa. Então,
nós temos que pensar que o sacrifício de Cristo é a boa notícia. E se você pensar no próprio ministério de Cristo Jesus, a primeira anunciação que ele dá é de arrependimento. Aquele também que preparou o caminho para a vinda do Messias, João Batista, tinha como tônica a mensagem de arrependimento. Nós falamos no início sobre humildade, sobre a pobreza, de reconhecimento de humildade diante do Senhor, e eu volto a falar isso. Se você não reconhecer a sua maldade, a sua pecaminosidade, a sua condição diante do Senhor, Ele não virá com sua graça, porque você precisa reconhecer a sua condição diante do Senhor, para assim perceber a tão grande graça de salvação que Ele nos permite viver. E pensando nisso também, eu quero que você veja que o texto continua nos falando, que agora ele nos fala de consolo. O texto continua dizendo no verso 2, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e para dar todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas e óleo de alegria em vez de pranto. Então perceba que o evangelho, ele inclui não só a salvação, mas o consolo. Aquele que está triste, aquele que está vivendo debaixo de alguma forma de desânimo, de opressão, de sobrecarga. Nós lemos inicialmente o texto que diz, o próprio Cristo diz, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Mas você não terá atitude de ir até Cristo se você não reconhecer a sua condição. Por isso, Cristo diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu trarei descanso para a vossa alma. E assim aprendam, a partir disso aprendam de mim, que sou humilde e manso, e assim vocês terão descanso para as suas almas. E esse é o grande testemunho. Esta é a grande notícia, de que o Evangelho foi anunciado, o Evangelho foi pregado pelos profetas, cumprido na plenitude dos tempos em Cristo Jesus. Mas ainda não acabou, Cristo Jesus virá. Você tem essa certeza no seu coração? Você anseia por isso? Você tem esse desejo de encontrar com o Senhor Jesus? A mensagem de boa nova não acabou. Cristo Jesus virá em glória para salvar e resgatar a sua santa igreja, o seu santo povo, e também julgar aqueles que são inimigos de Deus. Eu gostaria sim de ler com você o livro de Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 16 e 17 nos diz assim: para estes somos cheiro de morte, para aqueles a fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. E assim, nós fazemos as nossas palavras as do apóstolo Paulo. A mensagem que trazemos aqui, que trouxemos aqui para você nessa noite, é da mais pura sinceridade, de você reconhecer a boa notícia de salvação, a notícia mais espetacular de todo o universo. Porque Billy Graham falou que o maior acontecimento do universo não foi o homem pisar na lua, mas foi o próprio Deus pisar na terra. Então que você entenda isso, que você receba essa mensagem no seu coração. E assim eu gostaria de contar um testemunho para você de um homem chamado Farshid.
Ele é um ex-muçulmano que foi convertido ao Evangelho e que assim passou a pregar o Evangelho em todo o mundo. Mas este homem foi, infelizmente, capturado por um grupo extremista islâmico, e ele foi encarcerado na Síria por 5 anos. Ele passou um bom período da sua vida na solitária, e ele nos relata que não via a luz do sol. Ele tinha a possibilidade de caminhar 3 passos na sua cela. Mas ele nos fala que foi um tempo gracioso. Ele diz que não reclama de ter sido encarcerado por simplesmente ser cristão, por simplesmente anunciar a tão grande notícia, a tão grande boa notícia de salvação. E ele nos conta que ele entende como um presente de Deus ter quebrado a sua perna. Os radicais quebraram a sua perna, e ele diz que isso foi uma dádiva porque permitiu ele ver a luz do sol, coisa que não fazia há muito tempo. Então, não acaba aí. Existe um sistema dentro da prisão para que cristãos não fiquem juntos. E no período que ele estava encarcerado, Deus deu a graça dele estar preso junto com outros 2 cristãos. E ele diz que isso era algo extraordinário, porque havia mais de 100 anos que 2 cristãos não ficavam juntos na cela. E ele nos fala que eles, enquanto conversavam e falavam do Evangelho e mutuamente abençoavam a vida do outro, um homem passa a ouvir aquela mensagem e os olhos dele brilham. E ele pergunta: que mensagem é essa que você fala? E aí ele pregou o Evangelho puro do Senhor Jesus, e esse homem se converte. Para sua surpresa, ele passou a discipular este homem no dia seguinte. Nós, às vezes, demoramos anos e anos para iniciar um processo de discipulado, de acompanhamento na vida de alguém. Mas este homem, nas condições que estava, ele teve urgência em pregar o Evangelho. Que nós tenhamos essa certeza, essa convicção, e no nosso coração esse desejo e entendimento do que o próprio apóstolo Paulo falou. Por mais que eu esteja preso em algemas, o Evangelho não está preso. O apóstolo Paulo em Romanos nos diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então que você receba este Evangelho salvador, que você receba a graça salvadora do Senhor Jesus no seu coração, e que você entenda que não há notícia maior, não há notícia melhor, e não há notícia que venha nos trazer mais alegria diante do Senhor do que a notícia de que Deus enviou o seu Filho para morrer em meu e em seu lugar, para pagar o meu e o seu preço, e é preço de morte. Então que assim você receba essa notícia que é tão boa, mas que você, rejeitando-a, o resultado é morte, e morte eterna. Receba hoje a boa notícia de salvação. Receba hoje a boa notícia de, antes inimigos e alvo da ira de Deus, agora sermos família, amados pelo Senhor. E você que já recebeu a mensagem de salvação, você possa se sentir desafiado pelo Espírito Santo nessa noite, desafiado por fazer uma análise de quem você tem sido diante do Senhor, o que você tem feito para o Senhor. Sabe, esse testemunho do Farshid nos emociona, nos impulsiona, mas de certa forma nos envergonha. O quanto nós poderíamos estar fazendo para o Senhor, pelo Senhor. Que você tenha em sua mente muito firme que pessoas, dependendo da nossa
atitude, talvez até da nossa omissão, pessoas estão sendo tragadas por Satanás e pessoas têm sido levadas para o inferno. Que você seja desafiado assim por essa palavra e que você seja canal de bênção nesse tempo, que você seja a boa notícia, a expressão da boa nova e um arauto, um proclamador da boa nova de salvação. Que assim nós queremos terminar e orar ao Senhor por você que quer nessa noite renovar o seu voto com o Senhor. Você nessa noite que quer reatar a sua comunhão. Você que nessa noite quer sentir a presença mais real do Espírito Santo. Mas esse convite também é a você que ainda não aceitou o Senhor no seu coração, que ainda não entendeu, que ainda não recebeu e que ainda não se rendeu ao santo evangelho de Deus e à pessoa de Cristo Jesus. Não perca tempo, porque não sabemos quando o Senhor virá. Que estejamos atentos. E assim, vamos orar. Santo Deus, diante da Tua presença real, diante da Tua presença que nos constrange, Senhor, com o Seu amor. É diante dessa presença que estamos nesse momento, agradecidos, louvando, engrandecendo ao soberano Deus, que enviou o Seu único Filho para morrer em meu lugar, em nosso lugar, para pagar o preço que eu devia pagar, que foi preço de morte. E foi Ele, o Cordeiro Santo, sem mácula, sem defeito, que morreu em meu lugar. Que seja tempo de renovação de votos, que seja tempo de libertação de cativos, que seja, Senhor, tempo de anúncio da boa nova. Senhor, que seja tempo de renovarmos a nossa esperança no Senhor, que seja tempo de renovar a nossa esperança de que o Senhor virá, o Senhor voltará e está próximo, Senhor. Nos constranja com isso a cada dia. Senhor, que nesse momento aqueles que ouviram a pregação do Teu santo evangelho e que se renderam diante desse evangelho, que eles sejam recebidos e abraçados nesse momento pelo Santo Espírito. Nos ajude, Senhor, em nossa caminhada. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque o próprio Isaías disse que somos pessoas de impuros lábios, que habitam em uma nação de impuros lábios. Mas nós fomos chamados pelo Senhor e nós damos graças a Ele por essa santa oportunidade. Em nome de Cristo Jesus, que hoje está entronizado nos céus e que governa soberanamente com retidão e justiça, é a Ele que rendemos graça, louvor, honra e majestade. A Ele oramos, em nome dEle, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nos despedimos dessa noite dizendo que Cristo está voltando. Continue orando por aqueles que estão necessitados, estão passando por algum problema na sua casa.
Continue orando para que essa pandemia acabe. Em nome de Jesus.